Jesus, o sentimento de Jesus. Por exemplo, capítulo 6, versículo 34. Né? Mostra essa parte humana de Jesus. A gente fala assim, que sim, Mateus é um Jesus sábio, é um Jesus real, né, de rei, é um Jesus messiânico. Em Marcos é um Jesus que corre, que sua, transpira. Né? Olha só, quem pode ler capítulo 6, versículo 34? Jesus teve pena. Né? Jesus teve pena. Marcos mostra um Jesus que tem pena. Ou, por exemplo, capítulo 3, versículo 5. Quem pode ler? Jesus teve pena daquele povo que pareciam como ovelhas sem pastor e por isso passou a ensiná-las. Agora Jesus indignado, capítulo 3, versículo 5, quem pode ler? Jesus olhou zangado. Jesus zangado. Né? Ou, por exemplo, capítulo 7, versículo 34. Marcos menciona 2 vezes isso, que Jesus suspirou. Então, Jesus olhou para o céu e deu um suspiro profundo. O Jesus retratado por Marcos é um Jesus com atitudes humanas, tá? Mais ou menos a gente pode dizer assim, é o Jesus do Mel Gibson. Sabe o filme do Mel Gibson? É aquele Jesus ali, o que brinca com Maria, né? Que ri, o que abraça, o que chora, o que xinga, né? O que sofre. É um Jesus, o lado humano de Jesus é muito enfatizado, tá? Essa natureza humana de Jesus, tá certo? Então cada evangelho vai retratar um ponto de vista de Jesus, da vida dele. Isso quer dizer que são 2, 3, 4 Jesus diferentes? Quer dizer que o Jesus de Mateus é outro Jesus? Não é o de Marcos? Não, né? Quer dizer que é a forma como Marcos olhava. E a forma que Marcos queria que os romanos e os gentios, né, os não-judeus, entendessem Jesus. O povo romano deu origem a que povo hoje? Quem habita Roma hoje? São os alemães, são os poloneses, são os italianos. Como que é o povo italiano? Como é uma festa italiana? Oi? Alegre. Italiano fala com a mão, abraça, beija, não tem aquelas frescuras, né? Assim, come e a comida cai do prato, suja o chão, derruba, não está nem aí. É um povo caloroso, né? Então é o Jesus romano, né? Um Jesus pré-italiano que suspira. Então é um Jesus assim teatral, né? Outros apóstolos, outros evangelhos vão dizer, Jesus olhou para o céu e disse. É aquele Jesus da Record, né? Jesus de Nazaré. Aquele Jesus com o cabelo sempre penteado, com a fala mansa, né? Até para xingar é um Jesus paciente, né? O Jesus de Marcos é um pré-italiano. Ele olhou, suspirou profundamente, ficou zangado, ficou bravo, tá? É esse Jesus romano mesmo. Teatral não que finge, teatral que eu digo é do drama, dramático, tá? E assim por diante. Então é um Jesus, para vocês entenderem, é o Jesus italiano. Então você vai pregar o evangelho para um povo caloroso, tem que usar Marcos. Você vai pregar o evangelho para um povo mais cerebral, de sabedoria, vai usar o João. Os gregos eram assim, né? Gostavam da sabedoria, gostavam da filosofia. João escreve o evangelho dele pensando nesse tipo de povo mais sábio, né? Por exemplo, povo chinês, povo japonês, gostaria de ouvir o evangelho de João, que gostam de
ficar ali o dia inteiro filosofando na cor azul do céu, né? Então é o Evangelho de João. O Evangelho de Lucas, a gente vai ver mais tarde, é o Evangelho da arte, da literatura. Então, aquele pessoal que gosta de um bom livro, de uma boa literatura, de cantos, é o Evangelho de Lucas, né? Também dirigido, por exemplo, a povos muito artísticos, né? Como os gregos também eram povos artísticos, o povo japonês, ikebana, aquela coisa toda. Romano já não tinha assim tanta afeição como esses povos, como o romano é a ação, né? O romano é o calor, né? Então, cada evangelho se dirige assim a um tipo de mentalidade, de povo. Lucas, quando essa semana vocês vão ler Lucas, vejam como Lucas traz cânticos que são usados hoje na igreja. Então, vai ficar de lição de casa. Vocês vão ler Lucas e vão trazer para mim a relação dos hinos ou das partes da liturgia que foram extraídas de Lucas. Quem tem a Bíblia na linguagem antiga, leia nela, porque você vai reconhecer melhor a parte da liturgia que está no Evangelho de Lucas, tá? Alguém tem alguma dúvida do Evangelho de Marcos? Não? Capítulo 4, versículo 11. Pode... Esse texto é um texto assim bastante discutido, né? Então ele pode ter diversas interpretações, mas principalmente a ideia aqui é o seguinte, que só entende a palavra de Deus quem tem fé, né? Então a fé é a chave para entender a palavra de Deus. Quem não tem fé, quem é um ateu, ou quem crê em outra coisa que não em Jesus, vai ler o Evangelho e não vai entender. Para quê? Né? Ou melhor, por quê? Porque a fé que faz você entender a palavra do Senhor. Tá? É a chave da interpretação da Bíblia. Porque quem não tem fé vai duvidar de tudo, vai questionar tudo, vai colocar defeito em tudo, né? Então, quem não tem fé não entende a Bíblia mesmo, né? Quem tem fé entende a Bíblia e aceita algumas coisas. Então Jesus está falando aqui, quem faz parte do reino? Vocês, né? Jesus fala, vocês que fazem parte do reino, que têm fé, né? A vocês o ensino é claro. Mesmo que é feito por meio de parábolas, vocês ouvem a parábola, interpretam e extraem o ensino. Agora, quem não é do reino, quem está fora do reino, quem não tem o segredo, quem não tem fé, né? Vai ser ensinado por parábolas e vai ouvir e não vai entender nada, né? Ampliando essa interpretação, por que ao invés de Jesus dar um estatuto, né? Assim, não seria mais fácil Jesus ter ensinado assim, ó, artigo número 1 do estatuto: deverá ser batizado todo aquele, toda criança, tal. Deverá ser batizado aquele que possui fé. Virá a Santa Ceia aquele que crê isso. Jesus não fez isso. Jesus ensinou o quê? Parábolas. E eis que o reino de Deus é igual a um homem que resolveu plantar e aí colocou a sua terra arrendada aos lavradores, né? Jesus ensina histórias, parábolas. Não é um ensino. Jesus não é um professor igual hoje. Um professor tem que ensinar hoje como? A lição mais fácil, a segunda lição, a terceira. Jesus não, ele não está preocupado com essa sequência racional, lógica, né? Ele vai ensinando, tá? Tanto que o ensino de Jesus não é dividido em doutrina. Essa nossa divisão por doutrinas da igreja não é uma divisão que está na Bíblia. Você não vai encontrar aqui na Bíblia a doutrina da Trindade, toda explicadinha, doutrina da justificação pela fé, toda explicadinha, doutrina da volta de Cristo, né? Não, você encontra tudo misturado.
A preocupação bíblica não é passar um sistema racional de doutrinas e ensinamentos, mas é passar um conteúdo espiritual. E esse conteúdo espiritual só pela fé que você vai entender. Uma pessoa pode saber a doutrina de cabo a rabo, a gente pode explicar as doutrinas da igreja. Um filósofo, né, ateu, ele provavelmente teve que estudar muitas doutrinas bíblicas, né, a teologia cristã, teve que estudar, ele sabe, às vezes melhor que um pastor, as doutrinas cristãs. Mas se não tem fé, isso não adianta nada, né? Então é isso que Jesus quer dizer. Eu não estou ensinando assim argumentos, ensinos racionais, né, filosóficos. Eu estou ensinando algo espiritual. E até para isso uso parábolas. Quem tem fé, ou seja, quem faz parte do reino, ouve e entende. Quem não tem fé, ouve, fica boiando. Dona Irene levantou a mão? Deus dá a fé. Se a pessoa não crê, é porque Deus não deu fé, colocou a fé nele? Se a pessoa não crê, é porque ela resistiu ao Espírito Santo, muito provavelmente, né? Então, a fé é um presente de Deus, né? A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Jesus ou a Deus, foi Deus quem nos escolheu, né? E aí Deus colocou a fé em nossos corações sem mérito da nossa parte. E aí, quem não tem fé então? E aí, Deus, se a pessoa não quer ter fé, Deus pode quebrar a resistência dela? Obrigar ela a ter fé? Deus não pode fazer isso. Não é que Deus não pode, poder Ele tem, mas Ele não vai fazer isso. Assim, é possível, digamos assim, resistir à graça. A gente fala de possibilidade de resistir à graça. Os presbiterianos, os calvinistas, digamos assim, calvinistas puros, eles vão dizer, eles vão solucionar mais fácil que a gente isso, que nós luteranos, né? Na doutrina deles é assim: quem Deus escolheu vai para o céu, vai receber a fé, ponto. Quem Deus não escolheu vai para o inferno, foi escolhido para condenação. É chamada da doutrina da predestinação dupla, né? Então Deus escolheu quem vai para o céu e Deus escolheu quem vai para o inferno. Um calvinista moderado vai dizer assim: Deus escolheu quem vai para o céu, e aquele que Ele não escolheu, bom, conclui-se que vai para o inferno, mas não que Deus escolheu para ir para o inferno. Aí eles vão usar um argumento do seguinte, vão comparar a morte de Jesus igual a uma corda. Eles vão dizer assim: Jesus morrer na cruz é salvação para aqueles que agarram a corda e estão morrendo estão se afogando na condenação. Então, Deus teve que escolher, né? Porque não poderia salvar todo mundo que está se afogando na condenação, Ele foi jogando a corda em quem deu. Só que é um problema essa doutrina, porque é você dizer que a morte de Jesus é restrita, né? É incapaz de salvar ao mundo inteiro. Nós luteranos cremos o quê? Que a morte de Jesus é irrestrita. Jesus morreu por toda a humanidade, inclusive para quem vai para o inferno, né? E nós concordamos com os calvinistas dizendo que aqueles escolhidos, né, receberam a fé. Deus escolheu, deu a fé. Agora, quem não for assim, e os outros? Deus escolheu para condenação alguém? Não, a Bíblia nunca afirma que Deus escolheu alguém para ser condenado. Então a gente se cala onde a Bíblia se cala. Por isso que a nossa doutrina, a doutrina luterana, ela é chamada do quê? Ela é uma doutrina que carrega cruzes, coisas que nós não temos como resolver, porque a gente se atém à Bíblia, né? De novo, a Bíblia não é um ensino sistemático nos quadradinhos perfeitinhos, né? A Bíblia é um livro espiritual de histórias de salvação. Então vai ter muita coisa que não vai encaixar na nossa lógica ocidental. Vai ficar, pô, mas se a Bíblia ensina que Deus escolheu uns para salvação, é óbvio que aqueles que não foram escolhidos para ser condenados, é óbvio. Mas aí a gente diz assim: não, não é óbvio, porque a Bíblia não fala isso. A gente se cala. Por isso que nós luteranos não adoramos a hóstia, apesar de crer que o comer e beber
é comer e beber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Mas se é verdadeiro corpo e sangue de Cristo, por que nós não fazemos orações para a Santa Ceia? É o Cristo está ali, né? A gente não deveria orar para a hóstia? É o próprio Cristo? Não. Por que a gente não faz isso? Porque a Bíblia não ordena fazer isso. A Bíblia não fala, adore a hóstia. Então, a teologia luterana é estritamente bíblica. Ela não tira conclusões como a doutrina católica tira conclusões a partir da tradição da igreja também, e como a doutrina calvinista também. Ela complementa a Bíblia com conclusões lógicas, né? É uma coisa lógica, mas para nós a gente não usa a lógica assim para dizer o que a Bíblia não diz. Então, a pessoa que resiste ao Espírito Santo, ela não recebeu a fé, vai ser condenada. É isso aí. Então, quem não tem fé, muito provavelmente resistiu também ao Espírito Santo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode. Boa pergunta, né? Marcos é também o evangelho do exorcismo, né? Tem bastante expulsões de demônios, né? E aí o Elcio faz a pergunta assim: e hoje, né? Podemos dizer que hoje há possessão demoníaca? O que vocês acham? Doentes mentais. Tem muitos que são possessos, né? Nem todos os que dizem que é possuídos são possuídos. Tem doenças mentais, não é verdade. Não, é verdade, assim, né? Assim, não tem como negar que hoje acontecem possessões, porque a Bíblia, desde Gênesis até Jesus ali, há casos de exorcismos, né? Mas assim, com certeza não é o mesmo número da época de Jesus, né? Assim, na época de Jesus a ideia é que o diabo saiu para ganhar o jogo, então possuiu mesmo, foi para confrontar Jesus, né? Aí se usou de muita possessão, né? Na época de Cristo. Hoje, há possessões, assim, eu nunca vi uma de verdade. Apesar de ser chamado para averiguar e tal, eu nunca tive que fazer um exorcismo. Existe casos assim confirmados dentro da igreja luterana de exorcismo. Pelo menos um caso existe lá nos Estados Unidos. No nosso seminário foi feito um exorcismo, e esse assunto é meio tabu lá, não é muito falado assim, né? Então foi feito um exorcismo de um menino possuído, né? Ele era luterano da cidade de Washington. E foi esse caso luterano que deu origem ao filme O Exorcista. Foi o caso que aconteceu na nossa igreja, o exorcismo luterano. Só que o filme vai tratar como um exorcismo católico e assim por diante. Até esse exorcismo luterano teve a ajuda do seminário dos jesuítas, né? Então teve a ajuda, a cooperação entre luteranos e católicos. Por quê? Porque nós luteranos pouco temos casos de exorcismo, né? Então os professores do seminário, assim, eles não tinham a experiência, tá? Como que a gente faz, né? Vamos pedir ajuda para os jesuítas. Os jesuítas já têm esse know-how maior e ajudaram os nossos professores no exorcismo. E foi feito o exorcismo lá. No Brasil há alguns pastores, né? Eles compartilham assim casos de que houve exorcismo, a necessidade. Mas eu conversei com um pastor americano que ele fez a tese dele de mestrado sobre uma liturgia luterana de exorcismo. Então ele vai dizer assim: existe um processo para comprovar se algo é uma possessão hoje. Então resumindo, tem que ter um laudo médico
um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico de que aquilo que está acontecendo, o fenômeno que acontece com aquela pessoa, não é problema nem psicológico, nem psiquiátrico e nem médico. É algo além disso. Então, segue-se um atestado médico de que, essa pessoa não tem doença nenhuma, nem mental. É algo que a ciência não explica. Aí, com esse laudo em mãos, né, o pastor pode começar a averiguar. Então, provavelmente, se for uma possessão, né, na hora que a pessoa está possuída, ela vai falar hebraico, vai falar grego, vai falar latim. Se o pastor sabe falar essas línguas, mesmo que o latim antigo, o grego antigo, o hebraico da Bíblia, né, a pessoa possuída vai ter uma certa fluência, vai responder. Então isso é uma indicação. Né? A pessoa possuída está falando uma língua que ela não teve como ter fluência. Então há uma indicação de que não é a pessoa com um transtorno mental. Né? Há uma influência externa. Isso de cair, isso daí não, assim, é até uma irresponsabilidade. Por quê? Você pegar uma pessoa que é doente mental e dizer que ela tem um demônio, você expulsa, ela crê que ela cai no chão, crê que expulsou o demônio, ela vai sair da igreja bem. Como qualquer pessoa com uma doença psicológica, ela sai bem de qualquer igreja, de qualquer culto, porque isso traz um alívio psicológico também. Só que o problema dela vai persistir lá. Um dia isso volta, né? O problema dela volta, a depressão, o pânico dela volta pior. Tá? Então é uma irresponsabilidade. Por isso que a gente, para fazer um exorcismo, tem que ter um laudo médico, uma certeza absoluta de que não é transtornos, não é mania, não é nada que a ciência explica, né? Senão a gente vai estar fazendo grande besteira. E aí a dona Irene tem razão. De repente tem muito doente, muito possuído por aí, que não está possuído coisa nenhuma, é coisa da cabeça dele. Né? O Padre Quevedo, quem quiser se aprofundar, vê o que o Padre Quevedo faz com essas pessoas que dizem estarem possuídas. Né? Ele vai lá e começa a falar latim ali, e a pessoa não fica brava, né? E não entende nada. Por quê? Porque às vezes ou a pessoa está fingindo mesmo, ou a pessoa tem um transtorno mental e ela não consegue conversar com o Padre Quevedo. Né? Então, muitos desses casos, eu peguei 3 assim que eu tive que acompanhar. Nenhum era caso de possessão. E quem vê assim, quem, né, acha que é, porque a pessoa se contorce, a pessoa parece até levitar, a pessoa tem uma força assim descomunal, ela fala com uma voz estranha, ela tem uma feição estranha, até cai coisas da casa, treme o armário, sabe? Coisa assim, tem alguma coisa mesmo. E não é. É tudo um problema psicológico da pessoa. Aí vai o psicólogo, o psiquiatra, a pessoa fica boa. Entra em transe, Se hipnotiza, né? A grande parte do que se vê na televisão de pessoas caindo é fruto da sugestão e da hipnose, né? Então a pessoa ela acaba cedendo, não é que ela está fingindo, ela cai mesmo, ela acha que é o demônio mesmo, mas ela é levada a agir dessa forma e acreditar nessas coisas. É exatamente quem crê em fantasmas, quem crê em disco voador, né? Essa pessoa vai ver um dia na vida um fantasma e um disco voador, porque ela crê, e se ela crê que isso existe, que isso é real, ela vai acabar vendo. O cérebro dela vai produzir essa ou alucinação ou até um efeito, né? Podem ver, né? Uma pessoa que tem uma crença forte em alguma coisa, crê em horóscopo, aí segue aquilo ali. O dia que ela não segue, vai dar errado mesmo, porque ela
se hipnotiza de que ela tem que seguir o que está no horóscopo. Aí ela não segue e aí bate o carro. Por quê? Porque ela está sugestionada a achar que aquilo é verdade. Tá? Teve até um caso engraçado que eu soube uma história, né? Rapazes da igreja. Então esses rapazes lá encontraram uma macumba. Tinha dinheiro, tinha um monte de coisa, né? Aí pegaram o dinheiro, né? E um rapaz ali falou, né? Eu tenho fé, não, isso daí não é nada. E aí ele urinou na macumba toda ali. Aí um outro rapaz da igreja falou assim para ele: isso daí é do diabo e ele vai te afetar. Vai te afetar. Você vai ficar impotente pro resto da vida. E ele, por incrível que pareça, voltou para casa, a coitada da esposa jovem, ficou impotente mesmo. Teve que fazer um tratamento psicológico para tirar isso da cabeça dele. Porque foi sugestionado a crer que o diabo ia fazer alguma coisa na vida dele. E ele não acreditava, ele negava, né? Assim, e ele dizendo, não creio que o diabo está fazendo isso comigo, né? E não é que ele acreditou mesmo que o diabo fez. Ele dizia, não, eu não creio, não, aquilo ali não era nada, mas lá no inconsciente dele, né? Lá no inconsciente dele, o que o amigo falou ficou guardado e produziu um efeito, né? Então, o nosso inconsciente é muito poderoso, mesmo nós luteranos. Se a gente tem aquela curiosidade, né? Até alguns jovens perguntaram, a gente tem curiosidade de conhecer um centro espírita. Se é por curiosidade, você vai acreditar mesmo no que está lá. Porque a curiosidade já torna o seu inconsciente suscetível a ver e acreditar em coisas, né? Mesmo se você vai assim, eu não creio naquilo, eu só vou lá para provar para mim que aquilo é tudo mentira. Não, você está indo porque você é curioso. Você está indo porque você quer ver como que acontecem as coisas lá. E aí você vai acreditar. Mas não é por isso que Paulo fala que a pessoa sabe que a carne foi sacrificada para ídolos, não coma, né? justamente Não cair nessa sugestão, né? não por causa dos outros que acreditam. É verdade.